Olá, muito boa noite para você. No ar o programa acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, e também o formato da RDC TV já foi pensado numa televisão digital. Então você pode assistir na página da RDC TV, no Facebook da RDC TV, nas nossas páginas do Face, no Instagram, em todos os lugares aí, nas nossas plataformas da internet, quando e onde você quiser. A RDC TV e, é claro, o programa Acontece, que hoje está ao vivo. Hoje é ao vivo e tem reprise no sábado, no mesmo horário, 8h15. E no programa de hoje a gente vai falar sobre energia solar, que é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção de energia, sem dúvida nenhuma, energia limpa. E uma curiosidade, o primeiro painel solar do mundo, olha só, foi criado em 1883 em Nova York. Já faz muito tempo que tem essa tecnologia, mas eu não sei porquê, até sei porquê também, não dá para falar muito aqui, né? Que os caras não desenvolvem mais como outros tipos de energia também. E um outro assunto muito interessante é que tivemos o Junho Violeta. O Junho Violeta fez um alerta para esclarecer a população sobre um tema muito importante, sobre problemas de visão causadas principalmente, olha só, preste atenção, por uma ação muito simples que a gente tem que cuidar, que todo mundo faz, esfregar os olhos. Eu, inclusive, faço isso. Depois que eu vi aqui a campanha, eu já fui esfregar os olhos, já, opa, parei um pouquinho, porque a gente não lava as mãos e tal, pega em porta, nos objetos e aí leva aos olhos, aí depois dá problema. Para falar sobre esse assunto, está aqui o médico oftalmologista, Dr. Marco Antônio Kreff. Dr. Marco, seja muito bem-vindo ao programa. Prazer em receber o senhor aqui. Prazer é meu. Vamos começar esclarecendo como é que foi, o porquê da campanha Junho Violeta. O que quis exatamente, qual foi o objetivo da campanha que teve agora em junho, doutor? Ok. O Junho Violeta é uma campanha para conscientizar as pessoas, primeiro fazer a doença ser conhecida e conscientizar as pessoas sobre o ceratocone, que é uma doença que afeta a córnea. Tá? Para as pessoas entenderem o que é córnea, como é que funciona essa doença. O olho ele é um sistema óptico, ele funciona que nem uma máquina fotográfica. Tem lentes. A luz entra, passa por essas lentes e vai formar uma imagem na nossa tela, que é a retina, certo? Quando essas duas lentes estão com o grau desajustado, a pessoa precisa de um óculos ou de uma lente de contato para corrigir esse desajuste. Só que o ceratocone, ele afeta uma das lentes, que é a córnea, que é a principal lente do olho, deformando a córnea, certo? Então, a córnea, ela vai se deformando e à medida em que ela vai ficando com mais deformidade, ela vai ficando mais irregular, as lentes de óculos e lentes de contato convencionais não conseguem corrigir a imagem e a pessoa começa a ter uma visão cada vez pior. Tá? Então, assim, o ceratocone, quem tem ceratocone, nasce com ceratocone. Ah, já vem desde cedo. A córnea nasce com uma propensão a se deformar. É como se ela fosse mais frágil. Tá? E é por isso a questão do coçar. Se tu tens uma córnea mais frágil e tu esfrega essa córnea, tu vai ajudar ela a se deformar. Eu sempre comparo, quando eu falo para os meus pacientes, eu sempre comparo com um baralho de cartas. Ah, a gente está ali com as imagens ali, olha ali. Isso, ali é uma córnea que vai ficando mais... Tu vê que ela vai se protruindo para frente, ela vai ficando mais curva, por isso ceratocone, cerato quer dizer córnea, cone pelo formato cônico, ela vai ficando mais curva e mais bicuda e vai ficando com múltiplas curvaturas, ela vai ficando mais irregular. Tá? Olha ali, ó, exatamente o que a gente está vendo ali. Então eu sempre comparo a córnea com um baralho de cartas. Se tu assim, pegar um baralho de carta e colar uma carta na outra, ela vira um tijolinho. Certo? É verdade. Pode fazer o que tu quiser, quando ele não se deforma. Agora imagina um baralho onde as cartas não estão coladas. Se tu esfregar esse baralho, ele começa a se deformar. Se deformar. Então é isso. A córnea ela é feita por uma rede de fibras de colágeno, entre outras células, mas o que dá a estrutura da córnea, o que faz ela ser rígida, é uma estrutura de fibras de colágeno que estão ligadas umas nas outras. Então, quem tem ceratocone nasce com pouca ligação entre essas fibras de colágeno e se tu esfregar isso, essas fibras vão deslizar e a córnea vai se deformando progressivamente. Então, isso é bem constatado de que pessoas que têm ceratocone e que não coçam os olhos têm uma progressão muito menor da doença do que aqueles que coçam. Bom, eu tive uma namorada ano passado, quero mandar um beijo para a Cláudia Revelin, que me colocou o tema do ceratocone e que é paciente do doutor também. E eu comentei... Descobrimos agora isso. Descobrimos agora isso antes do programa aqui nos bastidores
E quando eu comentei com ela, ela disse, inclusive, vou fazer esse elogio aqui para o doutor, disse que o doutor mudou, palavras da Cláudia Revelin, um beijo para a professora Cláudia, professora de italiano, mudou a vida dela, porque daí eu quero entrar nessa parte do tratamento da cura. No caso dela, ela começou a usar lentes. Como é que funciona daí, doutor, para esse tratamento? Todo mundo que tem o ceratocone para curar tem que largar o óculos e usar o... Porque tem muitos mitos, existem muitos mitos sobre o tratamento, tá? Para a gente fazer assim, deixar a coisa mais clara. O tratamento ele tem 2 caminhos e a gente tem que fazer os 2 caminhos ao mesmo tempo. Um caminho é fazer a pessoa enxergar. Ah, é verdade. O outro caminho é não deixar a córnea se deformar mais. Então, por isso, quanto mais cedo a gente descobre o ceratocone, melhor. Porque existe tratamento para evitar a progressão. Então, por exemplo, se chega um adolescente de 14 anos, com poucas queixas, visão praticamente normal, a gente faz uma topografia de córnea, que é o principal exame para diagnosticar a doença, eu vejo que ele tem uma deformidade inicial, que ele tem ceratocone, então ele tem uma ótima visão, ele ainda enxerga bem. Então, esse caminho que é fazer o paciente enxergar, eu não preciso me preocupar, ele enxerga bem. Eu não posso deixar o ceratocone progredir, eu não posso deixar essa córnea seguir se deformando. Então, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. Existe um tratamento que se chama cross-linking, que o que ele faz? Ele cria ligações químicas entre as fibras de colágeno da córnea. E com isso, ele cola as cartas do baralho e faz com que a córnea não se deforme mais. Fique mais forte. Esse tratamento tem praticamente 97% de eficiência quando bem feito, bem indicado. É um dos tratamentos mais eficientes da medicina. Então, realmente, a gente consegue evitar a progressão do ceratocone fazendo esse tratamento na hora certa. Bom, o outro caminho é fazer o paciente enxergar. Então, se o paciente já chega com uma deformidade mais avançada, óculos não corrige mais a visão. Então, existem lentes específicas que a gente adapta a superfície da córnea, que é o caso que a Cláudia está usando. Isso que está usando. Que regulariza a superfície e faz com que a pessoa tenha uma visão normal. Quando a pessoa não se adapta à lente de contato, existe um outro tratamento que é cirúrgico, que se chama os implantes de anéis corneanos, anéis de Ferrara são os mais conhecidos, tá? Em que a gente implanta segmentos rígidos na córnea, como se fosse um esqueleto que eu implanto na córnea, para remodelar ela, deixá-la mais regular e com isso eu melhoro a visão do paciente. Que fantástico! Tá? Em último caso, o transplante de córnea. Então, assim, para as pessoas terem uma ideia, hoje o ceratocone é a maior causa mundial de transplante de córnea. Praticamente 40% dos transplantes de córnea realizados no mundo são por ceratocone. Então, tu vê a importância de diagnosticar cedo. Porque se eu diagnosticar cedo todos os pacientes que têm ceratocone, que enxergam bem, e eu fizer o crosslink em todos aqueles que mostram que a córnea está se deformando, nós não vamos mais fazer transplantes de córnea no futuro por ceratocone. Sim. A gente acaba com esse problema. Sim. Mas eu preciso diagnosticar cedo. O que acontece é que muitos pacientes já chegam muito tarde, já com córneas muito deformadas, não toleram mais lente de contato, implantes de anel não funcionam e aí só resta o transplante de córnea. Tá? Então, por isso, voltando para a tua pergunta inicial, por que do junho violeta? Por quê? Porque as pessoas têm que saber que essa doença existe e a gente pode falar depois. Eu não conhecia. Para que o exame seja feito cedo, para que se diagnostique precocemente a doença, se acompanhe os pacientes que evidenciam que a topografia de córnea mostra que tem ceratocone, a gente vai ficando acompanhando, então a gente faz topografias de tempos em tempos, a gente vê que está tendo deformidade, a gente indica fazer o crosslink. E aí congela a doença e não vai precisar de transplante de córnea. Inclusive, a Cláudia estava me comentando que tem uma briga já para os planos de saúde, parece que já está previsto isso, os planos de saúde, no caso do transplante ali, no caso da operação, para os planos de saúde cobrirem a cirurgia. Mas o que acontece quando, por exemplo, eu uso óculos? Como é que o paciente sabe, doutor, que já pode estar com ceratocone? Eu posso ter e não sei? Não. Assim, o ceratocone ele se manifesta, como eu te falei, a pessoa nasce com ceratocone e ao longo da vida ali, início da adolescência, idade adulta, início da idade adulta é a idade em que ele começa, porque a córnea ela vem se deformando aos pouquinhos, né? E geralmente ela começa, se a gente for fazendo uma topografia de córnea durante todos os anos, ela começa a se deformar ali pela adolescência.
Alguns casos começam já na infância, mas são mais raros. Certo. Quanto mais cedo a doença se manifesta, mais agressiva tende a ser a deformidade da córnea. Ah, olha que importante. Então, isso. por exemplo, tem pacientes que chegam no consultório, 45 anos, tá lá, vai fazer uma consulta, tem um pouco de astigmatismo. Eu vejo, tem um astigmatismo um pouco suspeito, aí não vem o caso de dizer porquê, mas um pouco suspeito, a gente faz uma topografia, tem ceratocone. Mas ele tem uma boa visão de óculos, é um ceratocone que nem chegou a se desenvolver muito. Com 45 anos, dificilmente esse ceratocone vai progredir. Agora, se eu chego um paciente de 15 anos, com as mesmas queixas, o mesmo astigmatismo, eu faço uma topografia e dá uma topografia exatamente igual a daquele paciente de 45 anos, com 15 anos eu tenho praticamente certeza que esse ceratocone vai progredir. Certo? Porque então, quanto mais cedo a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a doença se manifesta, maior a chance de progredir. E alguma outra, por exemplo, astigmatismo, a pessoa que tem, pode ter uma propensão a ter mais? Isso. Geralmente começa com astigmatismo, porque a irregularidade no início ela é um astigmatismo regular, que a gente diz, que se corrige com graus de astigmatismo no óculos. Tá? À medida que a doença vai progredindo e a córnea vai se deformando mais, vai aumentando a irregularidade, a gente chama de astigmatismo irregular. Sim. Aí a gente vai vendo que mesmo com óculos a visão não vai ficando, não consegue melhorar tanto a visão. E aí a gente, nessa fase, já tem que se começar a desconfiar, mas o bom é tu desconfiar antes disso. Sim. Existem outros exames que a gente faz, como biomicroscopia da córnea, tem um exame que a gente faz que a gente vê o reflexo no fundo do olho, que faz um reflexo tipo em tesoura, que se diz. Então, tem coisas que a gente faz que a gente já tem que suspeitar da doença. Sim, sim. E no caso, por exemplo, ela não tem cura, então ela tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. E, na verdade, o Crosslink hoje ele é um tratamento que, entre aspas, praticamente cura, porque ele praticamente cessa os efeitos daquela propensão da córnea se deformar. E a gente está acostumado a ver essas ações, geralmente, a mais comum ali é no Outubro Rosa, do câncer de mama e tal, que a gente vê ações na redenção ali para o pessoal, ações talvez mais simples para detectar problemas também sérios. E aí como é que faz? Como é que é essa relação com o pessoal que não tem condições do acesso à saúde, principalmente aqui no Brasil, para poder fazer nessa questão das ações públicas, para poder fazer um exame? É um exame caro? É um exame complicado? É um exame oftalmológico normal? Na verdade, na consulta oftalmológica normal, dá para se ter indício, dá para se suspeitar do ceratocone. Para se fazer o diagnóstico, tem que se fazer uma topografia de córnea. Sim. Então, realmente, no Sistema Único de Saúde, hoje em dia, as consultas com oftalmologista, elas são um pouco mais demoradas, principalmente se precisam de exames mais sofisticados. Então, isso complica. Mas isso, praticamente em qualquer subespecialidade da medicina, isso acontece, infelizmente, no sistema público. No sistema público. Então, para o pessoal ver, porque eu não conhecia, eu acho muito interessante para a gente alertar aqui. Então, a questão de esfregar os olhos, nem pensar, então, doutor? Nem pensar. Por vários motivos, né? Aquilo que comentaste no início do programa, botar a mão suja no olho, por uma série de outros motivos. Mas em relação ao ceratocone... É crime. Exatamente. Claro que as pessoas têm que entender que uma pessoa que não tem ceratocone e esfregar o olho não vai deformar a córnea. A não ser que seja um esfregador daqueles... A gente vê uns vídeos, às vezes, na internet, as pessoas que esfregam que nem... Não é o caso, né? Mas quem tem propensão e coçar... Lembra do baralho de cartas que tu está esfregando. Que é um exemplo fantástico, achei fantástico, dá para entender. Então, olha, como é que o Alexandre Lau, lá que me receitou um multifocal que mudou a minha vida, o doutor também mudou a vida da Cláudia ali com as lentes de contato, procurar um oftalmo sempre, né? Procurar um médico sempre, porque hoje em dia tem muitas receitas de automedicação na internet, né? Sim. Muito cuidado com isso, né? Receitas milagrosas, ou pelo método mais simples e tal. Procura um oftalmologista, não precisa se apavorar, como coçou o olho. Faz os exames de rotina. Faz os exames de rotina ali, mesmo quem já esteja usando óculos também fazer os exames de rotina, né? Sim. Sempre também quando for renovar o óculos também. O que tem que chamar a atenção, sim? Pessoas que usam óculos e o grau começa a mudar com alguma frequência, principalmente nessa idade que eu te falei da adolescência, graus que começam a mudar, astigmatismos que começam a mudar, pessoas que têm muita coceira nos olhos, porque o ceratocone geralmente... Quem tem ceratocone geralmente tem conjuntivite alérgica associada, que dá muita coceira. Então, os pacientes de ceratocone costumam ser coçadores de olhos, porque sentem muita coceira. E aí uma coisa leva a outra. Exatamente. Bom, tá aí o alerta então. Doutor Marco Antônio Kreff, muito obrigado pela participação, pelas dicas aí de saúde pública. Obrigado a você aí, a gente vai fazer um rápido intervalinho e depois voltamos com o Acontece
aqui na RDC TV. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas digitais, pela página da RDC TV, pelo Facebook da RDC TV, pelo meu Face ali. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, tá o endereço ali da RDC TV digital. Você pode ver pelo Instagram também ali, ó. Tem no Twitter, né? E agora a página da rdctv.com.br e também no meu Instagram, a RDC TV Digital no YouTube, bem lembrado, e a minha página, Cláudio Andrade, jornalista, lá no Instagram, que foi hackeada meu primeiro perfil lá, mas não tem problema, começamos tudo de novo. Coisas da internet e coisas que lá em 1883 não aconteciam. Mas eu estou recebendo aqui o Tomás Simão, empresário, e o Guilherme Vitola, diretores da Estúdio F. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Cláudio. Tomás, Boa tarde, Cláudio. cara, muito legal. Você deve estar se perguntando em casa, ele é ou não é? É sim, porque é a cara do pai. Poxa, então, por favor. não adianta, eu acho Por que favor. eu já entrevistei o pai dele várias vezes, nosso querido Pedro Simão. Já entrevistei o teu irmão também. Com certeza. E aí tu ficava fugindo, né? Não, Por brincadeirinha, não é nada. Agora eu estou aqui recebendo, estou com muita alegria, muita felicidade de estar recebendo aqui para falar desse assunto. Esses dias, Tomás, eu estava vendo um filme o Menino que Inventou o Vento, que era também energia eólica, né? Eólica. Do vento ali, aproveitando o vento para energia. E o painel solar, eu já fiz matérias aqui em Canoas, ali, há uns 4, 5 anos atrás, em algumas casas populares, que tinham uma instalação ali, um projeto do governo e tal. Mas eu quero saber mais como é que funciona isso e por quê. Quem é que pode usar a energia solar hoje e por que a gente não desenvolve mais? Como é que funciona isso? Está desenvolvendo. Está desenvolvendo. Como é que funciona isso, Tomás? Tem um estudo que diz que em 2017 e 2018 a energia solar teve um crescimento de mais de 140%, né? E a previsão para 2019 é que ela venha a crescer mais de 45%. Como tu bem frisaste, ela foi criada em 1833 por um cientista chamado Charles Fritz, que um ano depois, em 1844, instalou o primeiro painel solar de telhado na cidade de Nova York. Já naquela época? Já naquela, estou falando há mais de 100, há mais de 100 anos atrás, verdade. Um painel solar. E o Brasil é um país tropical, né, Cláudio? Sol que não vai faltar, né? Então, é só evoluir as conversações, as tratativas, né? Porque a gente vê em algumas casas, né? Ele tem uma utilização mais doméstica, assim, digamos assim. A gente vê assim, para quem não sabe, em casa, aqueles famosos espelhos ali, né? Sim. Os painéis, né, os painéis ali. Painéis. Fotovoltaicos. Cláudio, assim, hoje o mercado está se desenvolvendo muito. Lógico que a gente teve uma recessão aí que travou alguns leilões de energia, mas a energia solar hoje ela vem evoluindo de forma Olha ali, ó. A gente está vendo ali, ó. gigantesca No campo. no estado e no Brasil. Olha. Aí é uma usina que é a maior usina do estado hoje em operação no Parque Shopping Canoas, aquele novo shopping de Canoas, né? É a maior usina do estado. A maior usina do estado. Aqui em Canoas. Aproximadamente 5 mil placas. Então, agora a usina solar ela vem se desenvolvendo muito forte em grandes empreendimentos. E, ali a gente está com uma visão de cima, onde ficariam as placas. Ali está a rua ali. Exatamente, ali são 6 usinas, né, que compõem todo o telhado do shopping. Que interessante isso, olha só como tem um aproveitamento enorme do telhado. Aí já é uma empresa de tecnologia, né, que gera 100% da sua energia. Toda a eletricidade usada ali Toda nos prédios. a eletricidade é compensada. Aí é uma árvore solar que está no Parque Getúlio Vargas, em Canoas, que gera 100% da energia consumida desse parque. Árvore solar, quer dizer que aquelas arvorezinhas ali podem deixar o parque iluminado, auto-iluminado. A conta desse parque é R$70 por mês. E é interessante ver, Cláudio, que esse painel solar ele pode ser instalado em uma área aquém da área que vai produzir, receber energia. Ah, isso é importante. Pode instalar, desde que seja a mesma repetidora, a mesma geradora, tu pode instalar em Canoas,
para receber energia em Porto Aqui. Alegre. Não, em Porto Alegre não, que a companhia é Perdão, diferente. perdão. Ah, não, tudo Não, bem, não, mas é uma pode questão técnica. instalar Em Bé e Porto Alegre. Em Bé, em Porto Alegre. Exatamente. Então, Tem mais essa ainda. Mas não precisa ser Não necessariamente no tem que ser lugar no onde vai local ser, onde no vai ser local onde vai produzido. gerar. É Olha muito que interessante. isso. e o avanço, Cláudio, permitiu que os preços caíssem muito. Então, hoje, para desmistificar isso, não é mais só para quem tem um poder aquisitivo alto. Hoje, quem tem um poder aquisitivo de conseguir um financiamento já consegue fazer uma energia solar. Por quê? Porque tu troca a mão. Em vez de tu pagar para a concessionária, que tu vai convencionalmente pagando a vida inteira, tu troca para um financiamento que é um prazo finito. E em 3 anos tu pagou o teu investimento e tu tem mais 25 para utilizar com aquele dinheiro ficando no bolso. Quer dizer, eu vou a energia solar para minha casa? Exatamente. Botar um painel ali na minha casa? Tu vai em 3 anos, tu vai recuperar todo o teu investimento e daí adiante Não paga, paga mais eu tenho a minha... tem a tua energia livre de... Tu vai Porque- pagar a taxa mínima de disponibilidade para a concessionária, né? Que isso é obrigatório por lei. Como é que é isso? Tu vai colocar, a gente faz um estudo onde a gente dimensiona o teu consumo durante os 12 meses, vai dar um tamanho de usina. Essa usina vai gerar energia suficiente para te abastecer 100% do teu consumo. E aí, mesmo assim eu tenho que pagar para uma concessionária? tu tem que pagar porque o fio de ligação entre a tua residência e a distribuição da companhia, isso é obrigatório de pagar. Chama taxa de disponibilidade de energia. Para que tu tenha uma energia chegando na tua casa, tu tem que pagar uma taxa mínima. Seja ela trifásica, monofásica ou bifásica. Tá, mas aí é o seguinte, porque eu sei que essa dúvida do pessoal em casa lá. O que o cara pensa assim, ó, não, eu vou botar o painel de energia na minha casa e vou gerar 100% da minha energia que eu consumo. E aí eu vou ter que pagar uma taxa para quem? Para o governo? Para a companhia de energia. Para a companhia de energia? Exatamente. Mas eu não vou ter minha placa solar, não vai ser minha? Não, a placa solar é tua, mas para que tu possa trocar energia com a rede, porque hoje o teu banco de compensação é a rede. Por exemplo, A rede de energia elétrica, normal? tu vai gerar energia entendi. durante o dia e à noite tu vai buscar aquela energia que tu injetou armazenasse. na entendi. rede da concessionária, Entendi. que o teu vizinho utilizou aquela energia que tu gerou. Entendi. Tu precisa entendi. ter... Tá falando de rede elétrica. Não, eu Exatamente. pensei que tivesse uma concessionária de energia solar. Não. Não. É o nosso sócio, aqui, é o nosso exatamente. sócio Inclusive, amigo Cláudio, aqui. tu podes armazenar essa energia, não é, Guilherme? Exatamente. Tu consome tem um consumo de 1.000 kW, tu consumiu 600, os outros 400 ficam armazenados. Tu tem pode 60. reaproveitar, tu tem quanto? 60 meses? 60 meses. 60 meses para reaproveitar essa energia. Tu podes repassar essa energia, não é, Guilherme? Cinco Exatamente. anos? 5 Se anos. for tu o pode mesmo CPF ou mesmo o mesmo CPF, tu CNPJ. pode repassar essa energia. Mas que loucura, Não, isso é o futuro. Cláudio, isso é espetacular para futuro, empresas, né? indústrias, Imagina. residências, condomínios. Tudo. Tudo. Esse é o futuro. Esse é o futuro. É o futuro. Porque Não tem vamos como combinar, fugir disso. Porque é caro a energia elétrica. caro, A é energia caro. elétrica convencional é Sim, muito cara. e as taxas de financiamento hoje estão muito favoráveis, o Sim. preço baixou muito. É um investimento que só tem a comemorar no final das comemorar, é contas. verdade. Muitas vezes a gente até costuma trocar, É. né? Que é muito bom para ser verdade. Então, às É. vezes o cliente se espanta. Ainda mais o gaúcho, que é espiado, né? o gaúcho é espiado. o gaúcho. Tu chega lá pra ele, Gaudério. para um pouquinho, esse cara aí isso tá de mágica, sacanagem, isso é mágica, não ninguém pode faz ser, mágica, né? ninguém faz Isso mágica, não né? pode ser. Porque tá cada vez mais cara a energia elétrica, Sim, realmente é por impressionante. É impressionante. Eu estava vendo ali um amigo meu que tem um prédio e ele estava vendo, mora ele, o prédio está vazio agora. Ali do lado dos móveis Santa Cecília, ali era um pensionato. Agora ele vai alugar, então parou de funcionar. Mora ele, a mãe e o filho gastam R$800 por mês. Manda procurar Estúdio F. Já vamos falar mais sobre isso depois do intervalo. Para aí, não sai daí que a gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET,
falando sobre um papo que eu acho muito legal, energia solar. Estou aqui com o Tomás Simon e também com o Guilherme Vitola, que são da Estúdio F e estão explicando aqui como é que funciona esse sistema dos painéis solares para captar a energia solar. Eu tenho certeza que deve estar todo mundo em casa aí meio assim, apreensivo. O Tomás falou aqui que o gaúcho é meio espiado, e é mesmo, né? Porque é o seguinte, a ideia simples é assim, ó, você vai lá, investe no painel solar, tem um custo ali de investimento de 5 anos e depois você não precisa mais pagar essa exorbitância que é a energia elétrica. E tem mais, tem mais. A gente estava conversando aqui fora do ar, se a economia estivesse funcionando a pleno, estaria dando apagões agora. Me explica isso. Não tem energia para todo mundo, né? Hoje a gente tem energia para todo mundo porque a gente não está funcionando a pleno. A economia, a produção não está a pleno. As indústrias estão aquém, estão trabalhando abaixo dos 100%. E a gente já teve apagões, né? A gente já tivemos apagões por causa de efeitos climáticos também, né? Ah, sim, sim. Então, o que acontece, Cláudio? A energia solar, ela também ajuda a você tirar um pouco da fatia de distribuição, porque quando tu tem uma distribuição daquela energia que é gerada lá em Itaipu, por exemplo, 40% da energia que é gerada, ela se perde no meio do caminho. E a energia solar, ela gera no local. Então, quer dizer o seguinte, tu tem o teu sistema, tu vai estar conectado à rede, se tu não está utilizando toda a energia que tu está gerando, o teu vizinho está utilizando aquela energia que tu está gerando. É aproveitável. Então ajuda a desafogar o sistema. Ah, é perdida essa viagem aí? Não, mas da energia convencional. Da energia convencional. Da energia convencional é perdido, porque aqui nesse meio tempo a gente tem problemas na rede de transmissão. Sim. E também temos os conhecidos gatos, né? Então, tudo isso entra para a conta do bolso do consumidor. Tudo vira gasto. E aí a gente fala, ó, como tá cara a energia. Tá cara a energia também por isso. Tá cara, né? Tá cara mesmo, tá cara mesmo. E é interessante salientar, Cláudio, que o Estúdio F faz toda a projeção de instalação, de gasto, de consumo, que tu vai gastar eu ia te perguntar. Exatamente. Eu ia te perguntar, porque daí... O projeto arquitetônico, de engenharia... Aonde vai colocar? Onde vai colocar, onde é melhor colocar, qual é a posição melhor para captar a luz do sol, que é muito interessante, que ela tem que ser exposta à luz do sol. Nos períodos de nuvem, ela vai receber menos energia, mas vai economizar. Vai armazenar, no caso. Armazenando. Vai gerar também. Vai gerar também, exatamente. Ela não vai gerar 100%, ela vai gerar em torno de 10% a 20%, mas o que ela precisa não é do calor, mas sim da luminosidade do dia. E a Estúdio F faz todo o estudo para ver qual é a melhor posição que deve ser colocada, implantadas as células fotovoltaicas, e por aí vai, né? E se eu tenho, por exemplo, empresa também? Sim, exatamente. Por favor. Não exatamente. tem. Pode ser tanto para comércio, indústria, escolas também, que a gente faz bastante, porque escolas, já é uma educação das nossas futuras gerações, né, que já vão se adaptando também com essa nova modalidade de energia, né? Não, inclusive o custo dessa tecnologia barateou bastante, né? Porque como toda tecnologia, a tendência é desenvolver cada vez mais o produto e o custo, porque eu me lembro que no início era caríssimo os painéis, né? Sim, não se dominava ainda a tecnologia, tinha que vir do exterior, era uma função e tal. E a gente vê que cada vez a tecnologia está avançando mais. Então a tendência é essa. Uma área menor gera mais energia hoje que há 10 anos atrás. Olha aí, ó, exatamente. Tem isso. Consegue gerar a mesma energia hoje com uma área muito menor que há 10, 15 anos atrás. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E a gente pode dizer aqui, eu arrisco dizer aqui, depois pode gravar em casa aí, que eu tenho certeza que eu não vou errar, é o futuro. É o futuro. É o futuro. Eu já costumo dizer, Cláudio, que esse futuro já chegou. O futuro é hoje. Não tem mais como a gente escapar, né? E aí, só para entender ali, aí tem um investimento ali de 3 anos a 5 anos, que a gente estava mais ou menos calculando ali, que pode ser um financiamento, pode ser financiado, não precisa pagar tudo ali. Não precisa, não. A ideia, e hoje a gente tem instituições financeiras que estão com taxas bastante atrativas e está uma briga bastante interessante pelo crescimento do mercado. Que são especiais para isso, né? Que são especiais para isso. São juros especiais para comprar o equipamento para energia. Ou
o valor do financiamento fica igual ao valor da energia que você já paga, ou ele fica um pouco maior. Mas tu imagina o seguinte, que se tu paga isso em 60 meses, 40 meses, tu vai ter mais 20 anos aí que tu vai usufruir, que tu não vai pagar É finito, né, Cláudio? É finito. Né? E aí aquela taxa que a gente falou é para concessionária de energia elétrica daí, né? Exatamente. É outra coisa, que aí cai lá embaixo, né? Daí só é a taxa mínima, né? Por exemplo, uma conta de R$1.000, R$1.000. tu vai baixar a conta para R$100. Deve ser para comprar um carro ali, financiar um carro com economia do... Deixa de pagar energia elétrica. Deixa de pagar energia elétrica e compra um carro. Pô, esse bordão é bacana. Bacana. esse Ou bordão. para quem tem filhos aí, pode guardar o dinheiro para pagar a faculdade. Pagar a faculdade, filho, deixa de gastar com energia elétrica e dê estudo pro seu filho. Que nem o Guilherme falou, Mas Cláudio, é o presente, cara. É o presente, já deixou de ser futuro, presente, cada vez mais vai ser implantado. Eu te falei, o Brasil é um país tropical, isso favorece muito a produção de energia solar, né? É interessante isso. E como é que a gente faz? O pessoal que está vendo em casa ali, para poder ir, Estúdio F, como é que acha? Procura no Facebook, internet, pode procurar redes sociais? todas as redes sociais, o nosso site também. Estúdio F com 2 Fs e I no final. Exatamente, .com.br. Aí tem todas as informações para contato lá. Exatamente. Olha, eu fiquei pensando, não tenho casa, mas moro num condomínio. Condomínio também. Bom, e aí condomínio é melhor ainda, porque daí você vai ratear ali o custo com... A gente tem um condomínio que a gente fez há uns 3 anos atrás, que o condomínio hoje ele é 100% autônomo. Então reduz o preço do condomínio também. Sim, do condomínio que entra a taxa de luz. Porque a energia é um dos 3 maiores custos de um condomínio. Então imagina se tu já tem a energia lá reservada, é um custo a menos para o condomínio. Gente, não é futuro, é presente. Muito obrigado, obrigado. Estúdio F. Uma grande alegria. Valeu mesmo, consegui entrevistar o homem. Por favor. Consegui entrevistar o homem. Obrigado, abraço pro pai, pro irmão, para toda a família. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Gente, tem reprise no sábado, no mesmo horário, 8h15, se você perdeu lá o início do programa. Também pode conferir lá no Facebook da RDC TV e também no meu Facebook, ou então mandar lá sugestões, críticas para o Cláudio Andrade, @jornalista, no Instagram. Na sequência tem meu amigo, meu colega Cadu Oliveira. Tá todo mundo em festa aqui, deixa eu falar para vocês. RDC TV, dia 2 de julho, completou 1 ano no ar. 1 aninho no ar aí. Quero agradecer o Cadu Oliveira, que me convidou, e o Claro Gilberto, que me convidaram para vir para cá, e dar parabéns pela iniciativa do Márcio Irion e toda essa equipe aqui da RDC TV. Todo mundo de parabéns, faço muito orgulho de fazer parte desse time desde o início. Grande beijo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.